Hoje é segunda-feira, geralmente segundas-feiras eu sempre estou com energia, né, porque eu descansei ali no final de semana e sempre tô naquela energia de executar, sabe? Tô com toda a minha semana planejada, tanto na minha cabeça quanto lá no planner, e geralmente é um dia que eu gravo vídeo, que eu crio conteúdo, né, que eu fico executando mesmo as ideias que eu tenho. Só que hoje eu não acordei enérgica, eu acordei assim, com o corpo pedindo descanso, sabe? O corpo pedindo pra pausar, pra refletir, pra ir mais devagar. E na semana que se passou, eu meio que fui obrigada mesmo a ficar mais de descanso, né? Fiquei um pouco doente e acho que quando eu fui melhorando, eu fui querendo recuperar o tempo que eu tinha perdido quando fiquei doente, sabe? Não sei se vocês têm essa mania mesmo. Eu considero um hábito bem ruim tentar recuperar o tempo que passou. E aí, quando eu comecei a ficar enérgica de novo, eu comecei a querer fazer demais. Eu tenho essa tendência, né, a ser mais workaholic, a me ocupar sempre, quase nunca me permitir ficar no tédio. E aconteceu que no final de semana eu acabei não conseguindo descansar, né? Juntei muitas atividades, utilizei muita energia. E hoje, que era pra eu estar com essa energia no 100%, ela tá ali nos 50%, 45%. E além disso, né, desse cansaço físico, também tem o cansaço mental. E não porque a minha cabeça tá cheia, por exemplo, de estímulos, de coisas que eu assisti, de coisas que eu li, de informações, né? Tem até um vlog que eu fiz recentemente aqui no canal, que eu passei uma semana inteira sem televisão, sem séries, sem filme, sem rede social, sem nada, pra fazer esse detox. E eu venho conseguindo manter isso desde então, mas às vezes simplesmente o nosso processo de autoconhecimento nos chama para dar atenção a ele, né? Os nossos processos internos, eles pedem por atenção e muitas vezes a gente tem que realmente dar esse tempo, deixar de fazer alguma coisa para poder dar atenção a essa nossa necessidade interna. E isso é muito desafiador, né? Porque a gente nasce e cresce a vida inteira ensinado de que a gente sempre tem que fazer, sempre tem que produzir alguma coisa para ter uma recompensa, ter um resultado, ter uma realização pessoal, quando na verdade o que realmente importa é o nosso processo de evolução que acontece de dentro para fora, né? E nessas últimas semanas, na verdade, desde que o ano virou, né? Desde que 2025 começou, eu tenho sentido muito o chamado para olhar para dentro, para investigar partes de mim que nunca foram observadas antes, sabe? Ou então me aprofundar em áreas em que eu já tinha feito ali uma limpeza, vamos dizer assim, mais superficial, que eu já tinha superado certas coisas, que eu já tinha elevado de patamar e agora isso tá se aprofundando cada vez mais. E é realmente um processo que necessita ir mais devagar, necessita tirar todos os ruídos possíveis e entrar no casulo, sabe? Fazer ali hábitos e rituais e dedicar esse tempo mesmo para se acolher as emoções, acolher essas questões que querem ir para a superfície. Então eu realmente tô nesse momento de entrar no casulo, né? Ver ali o que precisa ser resolvido, o que precisa ser externalizado, quais insights que eu preciso ter para dar um passo a mais na minha jornada de autoconhecimento, de expansão da consciência, de evolução na vida mesmo. É um momento em que eu sinto muita vontade de fazer menos para o externo, ou seja, me dedicar um pouco menos ao trabalho, me dedicar um pouco menos às atividades diárias da casa e me dedicar mais a escrever sobre o que eu tô sentindo, a estudar sobre aquele assunto que tá em pauta no meu coração naquele momento, a meditar mais, a ouvir músicas mais calmas, orações, né, fazer orações, meditações. Então realmente desacelerar a energia, sabe? Centrar ela ali com um foco total em autodesenvolvimento. E essa é uma sensação, é como se fosse um cansaço, sabe? Quando você sente que tá cansado e você tem que parar, mas ao mesmo tempo a solução não é um descanso. Não é você, por exemplo, deitar e ficar só ali assistindo televisão ou mexendo no celular, tipo uma distração. É realmente um descanso de outras coisas, sabe? O descanso de afazeres externos para dar espaço para esses afazeres internos. Não sei se fica claro, né? Principalmente para
quem não é aí da área do autoconhecimento, talvez fique um pouco confuso, mas é assim que funciona. Às vezes não tem como descrever mesmo em palavras todo esse processo. E bom, eu estava com uma outra ideia de vídeo para gravar hoje, mas por conta dessa minha necessidade de tirar um tempo para mim mesma, sabe, para eu investigar o que tá se passando aqui dentro, porque também tem isso nessa sensação de que você precisa descobrir o que é, precisa resolver para voltar para sua vitalidade normal, né, pro seu potinho cheio ali. Então eu tava com essa necessidade e eu falei, tá, eu preciso despender um tempo para fazer esse processo e eu também preciso despender um tempo para gravar o vídeo dessa semana. Então, por que não juntar as duas coisas, né? Então, eu decidi filmar para vocês esse dia em que eu decidi descansar e cuidar de mim, fazer um reset mesmo mental, emocional e físico. Como vocês sabem, eu tenho a minha rotina matinal diária, né? Onde eu pratico hábitos de autocuidado, de autoconhecimento, de espiritualidade. Tem até um vlog que eu gravei aqui recentemente também mostrando a minha rotina matinal completa. Então essa é a primeira etapa do meu dia. Eu sempre tenho esse bloco de autocuidado, mas há momentos, há situações específicas em que um bloco de tempo não é o suficiente para transbordar tudo que está acontecendo aqui dentro, né? Então a rotina matinal de hoje foi só uma parte desse grande bloco de autocuidado que vai ser o dia de hoje. Então eu escrevi ali bastante sobre algumas coisas que eu tava sentindo, mas ainda não ficou tão claro aquela hora específico quanto está claro agora, depois de ter conversado com meu marido, depois de ter refletido, de ter meditado. Então, com certeza daqui a pouco eu vou escrever mais para me trazer mais clareza do que tá acontecendo aqui dentro. Eu também fiz uma meditação, dessa vez eu fiz uma meditação guiada lá dentro do portal. Eu estou fazendo algumas mudanças na minha rotina matinal, então eu implementei também a leitura agora já logo cedo. E eu também fiz ali alguns minutos de yoga, foi um yoga mais intuitivo, eu fiz o que eu achei que o meu corpo estava precisando, fiz um slow yoga mesmo, sabe, com posturas mais fáceis, mais lentas e que me fizeram dar uma revigorada no meu corpo antes de ir pra academia treinar. Ir pra academia também me ajuda muito a me manter presente e a abrir esse espaço na minha mente, né, para que eu consiga ter os insights que eu preciso para tomar as decisões que eu preciso. Então esse é um momento que, por mais que em dias mais introvertidos, como é o dia de hoje, eu tenho dificuldade, né? A minha mente sempre tenta falar, não vai, você tá com energia baixa, vai mais tarde ou vai amanhã. Eu tento sempre passar por cima disso, porque eu nunca me arrependo de ir, sabe? No final das contas, é sempre aquela sensação de autocuidado, né? De corpo revigorado, de corpo com energia. Então, hoje eu fui pra academia, treinei costas e tô me sentindo, assim, muito mais leve e, como eu falei pra vocês, também com muito mais clareza do que eu estava desde a hora que eu acordei. E agora já são 11 horas da manhã, se eu não me engano. Fiz todos esses hábitos, fui pra academia, passei um tempo conversando com meu marido. Também reservei um tempinho ali pra dar uma olhada nas redes sociais, responder vocês. E agora eu vou dar uma arrumada ali na cozinha, vou fazer o almoço. E durante a tarde eu pretendo estudar um pouco, pretendo ler mais, escrever mais, revisar algumas aulas que condizem com esse momento que eu tô passando, sabe? Realmente procurar mais ainda por clareza, por direcionamento. E assim, isso é o que eu estou pensando fazer, né? Mas eu tô muito naquela vibe assim, vou fazer o que me der na telha. O importante é que eu termine esse dia descansada, me sentindo revigorada e me sentindo também com mais clareza, né? Com mais senso de direção em relação a esse momento de autoconhecimento que eu tô passando.
Eu acabei de estudar por 2 horas e eu estou sentindo um pouco de dor de cabeça, uma enxaqueca mesmo. E eu decidi fazer um chá de anis estrelado para aliviar a dor e também fazer um yoga para enxaqueca. Eu nunca considero tomar um remédio quando eu sinto alguma dor, algum desconforto. Eu primeiro tento investigar a causa disso e depois tomar alguma medida que seja mais natural, sabe? Então, como tomar um chá, por exemplo, fazer uma prática de yoga, tirar telas da minha frente, descansar, dormir, enfim, fazer coisas que façam esse desconforto passar naturalmente. E quando isso não é possível, aí sim eu opto por tomar um remédio, ou quando realmente é algo que tem uma causa física, né? Porque essa dor de cabeça que eu tô sentindo, eu acho que é por estar passando por esse processo de mergulhar em águas profundas, sabe? Então, sempre que a gente mergulha no nosso processo de autoconhecimento, isso é externalizado de alguma forma no nosso corpo físico. Então, às vezes a gente pode ficar doente, às vezes a gente fica com a imunidade mais baixa ou fica sem energia, mas tudo isso é o nosso sistema tirando, né, colocando para fora todas essas questões que estavam ali sem receber atenção antes e que agora precisam sair. Então, eu estou acolhendo esse sintoma completamente desagradável. Quem tem enxaqueca sabe como é. Eu mal tô conseguindo ouvir a minha voz. Eu tô sentindo minha voz bem fanha aqui dentro. E então é isso. Eu vou fazer uma prática agora rapidinha de 20 minutos. Tomar meu chazinho, deixar ele esfriando. E depois eu vou lanchar também, porque já são 3h15 e a fome está voltando.